Olá, eu sou o João Gabriel Mancuso e este é o 7º episódio do PUCcast Serviço, uma coprodução da Rádio PUC com a Rádio Catedral. Hoje vamos falar um pouco das viagens internacionais e do intercâmbio acadêmico durante a pandemia. Uma das atividades que se tornaram mais inviáveis durante a pandemia do novo coronavírus foram as viagens internacionais. Com as orientações de se manter em casa e evitar aglomerações, vários países fecharam fronteiras para cidadãos de outras localidades como forma de controlar o vírus. Hoje, o Brasil não aplica nenhuma restrição para quem venha de fora do país. Além disso, 102 nações aceitam brasileiros saindo daqui sem impor muitas limitações, caso de México, Turquia e Argentina. Já a entrada em países que fazem parte da União Europeia, por exemplo, é restrita. Os brasileiros só podem voar para lugares como França, Itália ou Portugal, caso ou tenham dupla nacionalidade europeia, ou residam legalmente em um desses lugares, ou viajem com finalidades de estudo. Já os Estados Unidos, com algumas exceções, não aceitam pessoas que tenham estado no Brasil nos últimos 14 dias. A brasileira e comissária de bordo da companhia aérea American Airlines, Indira Fontes, que trabalha em voos de Miami para a América Latina há mais de 20 anos, conta que devido a essa situação, o número de passageiros vem sendo bem abaixo do usual. Segundo ela, os voos da Flórida para São Paulo, até agosto, vinham relativamente cheios, com os brasileiros tentando voltar ao seu país de origem. Mas depois de 3 meses, e com os Estados Unidos só aceitando cidadãos ou residentes americanos em voos do Brasil para lá, tanto as idas quanto as voltas foram ficando cada vez mais vazias. E além das restrições para voar, a pandemia também trouxe diversas regras novas para dentro dos aviões, que se tornaram ainda mais necessárias em viagens internacionais. Indira Fontes relatou as dificuldades que os funcionários e passageiros vêm tendo ao embarcarem durante esse novo normal. Viajar com as restrições é complicado, difícil às vezes respirar, né? Manter aquela máscara, manter aquele bom senso de sempre estar lavando as mãos, não esquecer, né, de todas as extras, o que foi requerido para a gente, para usar luvas, a lavar sempre as mãos, manter a distância. Eu acho que para os passageiros deve ser um pouco mais complicado ainda, porque principalmente com pessoas que estão viajando com criança, né, tentar explicar para uma criança que tem que manter aquela máscara posto durante o voo é um pouco complicado. Toda essa situação adversa também trouxe temores que afastaram várias pessoas de viajarem para fora dos seus países de residência em 2020. É o caso do brasiliense Nicolas Negrão, que mora em Porto, Portugal, e desde outubro de 2019 não saiu do país. No começo da pandemia, enquanto alguns amigos vieram para o Brasil, ele e sua família escolheram ficar na nação lusitana. E mesmo com a situação mais controlada na Europa, em meados de julho, decidiram não passar as férias em outro lugar. A gente estava planejando no meio do ano agora, que são as férias aqui, das crianças e tudo mais. A gente queria ter viajado e ido até a Espanha, que é bem do lado, só que realmente eles lá estão fechados, assim. Em vários momentos eles fecharam fronteira e não podia entrar ou não podia sair. Então a gente prefiro não arriscar, mesmo tendo um relaxamento geral assim. E nesse panorama, uma das atividades mais afetadas foram os programas de intercâmbio. No início deste ano, os alunos que viajaram para fora do país para estudar foram surpreendidos pela quarentena e se viram numa situação em que tiveram que escolher entre 3 opções: ou ficar no país e assistir às aulas online por lá, ou voltar para o Brasil para ficar com suas famílias e ter o EAD aqui, ou desistir do intercâmbio e tentar um reingresso em um próximo ano. Já para os alunos que querem fazer intercâmbio nos próximos semestres, vai ser necessário entender em quais países as suas entradas são permitidas ou não. Ricardo Borges de Alencar, que é vice-diretor da coordenação de intercâmbio da PUC-Rio, diz que os Estados Unidos não estão permitindo a entrada de estudantes brasileiros,
Por isso, a Europa, que hoje abre uma exceção para eles, se tornou o objetivo de quem quer ingressar no intercâmbio em 2021, mesmo que a situação ainda seja de incerteza. Os Estados Unidos estão totalmente fechados, então a Europa é o destino que está sendo a melhor opção nesse momento. Mas está sendo muito tumultuado porque a Espanha estava aceitando, a França também, a Alemanha, mas algumas dessas universidades que estavam aceitando voltaram atrás e disseram que preferem que os alunos não vão para lá neste momento, já que eles estão agora combatendo uma segunda onda da pandemia. A situação retratada por Ricardo é um dos temores de Júlia Frade, estudante do curso de Direito na Universidade de Brasília. Ela foi aprovada para fazer o intercâmbio acadêmico em Santiago de Compostela, na Espanha, mas relatou medo de não conseguir ir devido às restrições de viagem. Atualmente, meu maior medo com relação ao intercâmbio e à pandemia é não conseguir chegar lá, ou chegar um pouquinho atrasado, por causa de um fechamento de fronteiras ou um visto negado, justamente porque o Brasil, poxa, é o segundo país mais contaminado, mais afetado pelo coronavírus no mundo, e a Espanha é o país mais afetado na Europa. Então, eu acho que isso complicaria um pouco, porque eu estaria justamente saindo de um epicentro para o outro. E que estão em fases diferentes. Lá está começando a segunda onda, está crescendo bastante. Já começaram alguns lockdowns na Europa. Então, esse é um medo bem grande. A fronteira não me deixar passar. Mesmo com todas as limitações, 120 alunos da PUC-Rio estão com a viagem para estudos marcada no início de 2021, segundo a coordenação de intercâmbio da universidade. Mas vale ressaltar que a expectativa ainda é de aulas online para esses alunos. Este episódio do PUCcast Serviço é uma produção de João Gabriel Mancuso e Gabriel Miranda. A coordenação é do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do projeto Comunicar, coordenado pela professora Lilian Sabac. Voltaremos na próxima sexta-feira. Até lá!